Neymar aí, que esteve, enfim, balançou demais as redes sociais outro dia, ele vestindo a camisa número 10 e agora essa visita ao vestiário aí. Não, assim, o Neymar é um astro mundial, um jogador importantíssimo no âmbito esportivo, no futebol. E sempre que ele estiver vindo torcer pra gente, deu sorte, as coisas foram bem, a gente convidou ele para vir no vestiário, conhece muitos jogadores, os jogadores mais novos também tem uma relação boa com ele. Está todo mundo feliz, eu acho que é isso aí. Não é nada mais do que isso, para deixar claro, não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar. Eu acho que a gente não está aqui nem para enganar a torcida, nem para enganar ninguém. Deixar claro isso, não tem conversa com o Neymar, não tem nenhum ajuste, não tem nenhuma possibilidade disso, eu não vejo isso, nem a curto tempo, a curto prazo. Então, mas veio aqui, botou a camisa do Flamengo, a gente sempre vai ter um carinho e uma gratidão, só isso. Ele passou o jogo inteiro com a camisa do Flamengo, quer dizer, o segundo tempo com a camisa do Flamengo no ombro, enfim, ontem, como o Pedro disse, postou nas redes sociais dele, apesar de não ter nada, né, de alguma forma é uma relação que está se estreitando, assim, é uma relação que está se criando até entre torcedor, e que vocês percebem isso por uma possível, no momento de uma possível volta do Neymar para o Brasil? Não, assim, eu não posso aqui ser irresponsável e dizer que eu acho que está sendo estreitado absolutamente nada. O que eu posso dizer é que qualquer jogador do tamanho dele que queira dar um carinho no Flamengo, queira torcer para o Flamengo, que queira vir ao estádio, a gente vai estar sempre aberto e vai tratar da melhor maneira possível. Ele também tem uma boa relação com outros jogadores ali, tinha com o Gabi, com o Davi Luiz, com outros jogadores mais novos ali. Então, assim, é uma relação do futebol, uma relação que eles têm entre eles ali, que jogam aqueles jogos eletrônicos entre eles. Só isso que tem em relação ao Neymar no Flamengo hoje. A gente não pode ser irresponsável, não pode ser... e não pode dar nenhuma narrativa diferente dessa. Eu acho que também é importante, em relação a falar um pouquinho do jogo, a importância do resultado, porque o que eu estava falando ali em outros lugares, confiança, e na vida também, mas na confiança no futebol, você não agarra e solta a hora que você quer. E você ter 4, 5 jogadores, do tamanho, da envergadura desses jogadores, Arrascaeta, De La Cruz, não estarem aqui e a gente mostrar a força do elenco, acho que é importante até para isso, para manter essa confiança, essa autoconfiança, para que a gente siga tantos jogos ainda mais sem os melhores jogadores do Flamengo, que é um erro, é uma irresponsabilidade de quem não para o campeonato. Eu não posso perder a oportunidade de dizer isso aqui, mesmo com a vitória do Flamengo. Marcos, saiu até na imprensa italiana um suposto interesse do Flamengo no Marcos Antônio, da Lazio. Existe alguma coisa de proposta, algo nesse sentido, como saiu por lá? Não existe absolutamente nada. O que eu posso te falar é que eu gosto de jogador. Tá bom, tá certo. Bom, mas falando... Tem coisa aí. Eu concordo com o Zupac, essa declaração aí não Se é... não tem proposta, vai ter. Ele gosta do jogador, mas ele pode fazer? Ele pode pagar? Não, poder pagar, ele pode. É só querer? Se não tivesse nada, ele não falava que gosta do jogador. Só falava que não tem nada. E se ele não achasse que tem possibilidade de algum voto, também ele não ia falar. E seria uma boa? É um bom jogador. Jogador de meio campo, né? Tá na Lazio, futebol italiano. Vamos ver. E aí, seria uma boa? Acho que sim, Marcelo. O Flamengo hoje, ele tem uma capacidade muito grande para contratar, né? Se tu for ver em termos financeiros, não tem nenhum clube que consiga, aqui no Brasil, chegar perto do Flamengo, né? Claro que, desportivamente, cada um tem suas estratégias e consegue. Mas, assim, financeiramente, o Flamengo tem capacidade, sim. É só ver as últimas contratações que o Flamengo fez, né? Desde Everton Cebolinha, De La Cruz. Então, assim, essa declaração do Marcos Braz me deixou com uma pulga atrás da orelha. O Flamengo tem sido um clube comprador na Europa, né? O Flamengo tem ido à Europa e comprado jogadores, né? Comprou o Matias Vinha, comprou o Everton Cebolinha e outros tantos jogadores, né? O Flamengo tentou comprar o Claudinho algumas vezes, né? Mas o Zenit não vendeu. Então é o tipo de movimento que o Flamengo costuma fazer. O Pedro Henrique inteligentemente perguntou. Muito sabido. Tentou o Luiz Henrique também, se não me engano. Tentou o Luiz Henrique, né? Então a notícia veio da Europa, o Pedro Henrique perguntou ao Braz e o Braz deixou no ar.
tem, né? Ele gosta, né? Ele gostar já é um passo bastante importante. Eles não vou falar nada, eu apenas gosto do jogador. Então anota aí no caderninho. Até porque a janela abre só em julho, né? Então, não tem nada mesmo. Tá, e ele também não vai falar nada, porque tem os outros times também que podem ficar de olho. Bom, mas aí pensando... Bom, e aí o Neymar chega e todo mundo fica muito feliz com a presença do Neymar. E aí ele é perguntado, existe um estreitamento aí de relação entre Flamengo e Gabigol? Ele tem mais um ano de contrato com a equipe dele, mas o Brasil, ele é muito comedido, né? Aliás, qualquer pessoa e qualquer clube aqui do Brasil tem que ser comedido ao falar de Neymar. Tem, mas que existe um estreitamento, é muito nítido que sim. E ele parte muito do Neymar para com o Flamengo, né? E aí, ó, Neymar jogou Copa do Mundo com o Davi Luiz, Neymar é amigo de muitos deles, né? O Marcos Braz falou dos joguinhos eletrônicos, enfim, ele é amigo deles. Galera, então a história, o Marcos Braz deu uma resposta protocolar a respeito do Neymar, né? Algo que todos esperavam e que nenhum gostaria de ouvir, né? Um jogador tamanho Neymar, mas também algo óbvio, né? Se o Neymar pedir para conhecer o seu clube, pedir para conhecer as suas instalações, pedir para fazer uma visita aos seus jogadores, você não vai negar, né? Uma visita do Neymar, se o Neymar for, vamos supor que vai pra Premier League, ele quer fazer uma visita ao CT do Tottenham. O Tottenham vai negar essa visita do Neymar? Não vai, né? Então é claro, pode ter algo por trás, eu acho que tem até. Acho que o Neymar foi pro Flamengo? Duvido muito. O Neymar tem contrato por mais um ano com o Al Hilal, sua multa rescisória é quase €500 milhão, né? 400 milhões de euros. É a multa rescisória do Neymar, então impossível ele vir pro Flamengo agora. Completamente impossível e inviável. Talvez algum dia ele venha, eu acredito que sim. Neymar, ele já deu várias flertadas com o Flamengo, por assim dizer, né? Talvez no final de carreira ele decida voltar pro Brasil, quem sabe ele dá uma passadinha pelo Flamengo, não é mesmo? Eu acho que é bem capaz dele vir pro Flamengo no final de sua carreira, voltar pro Brasil, com certeza vai jogar no Santos, né? Quem sabe ele pode dar uma passadinha pelo Flamengo, né? Uma temporadazinha, 6 meses pelo Flamengo já é algo que deixaria marcado na história, né? O dia que o Neymar jogou no Flamengo, assim como o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano Imperador, o Petkovic não veio pro Flamengo, mudou desses status, né? Igual o Imperador veio, por exemplo, igual o Ronaldinho veio, mas Petkovic é um jogador que é ídolo, né? Tem mais alguns outros exemplos de jogadores que passaram pelo Flamengo, gigantes que passaram pelo Flamengo. O Vidal era um que se esperava que ficasse na história do Flamengo, né? Esperava-se que o Vidal fizesse no Mengão o que o Luizito Soares fez no Grêmio. O Luizito Soares veio pro Grêmio, arrebentou no Grêmio, agora tá lá jogando com o Messi. Era o que se esperava do Luizito Soares, que ele viesse pro Flamengo, que ele arrebentasse. Ele veio direto da Inter de Milão, esperava-se que ele fosse ter um desempenho avassalador aqui no futebol sul-americano e no futebol brasileiro, né? Jogando pelo Mengão. Não foi isso que aconteceu, infelizmente. Mas Neymar, se vier aqui com 38 anos, ele vai sobrar no futebol brasileiro, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o Marcos Antônio, cara. O Braz deixou uma pistazinha ali. É um jogador que eu gosto. O pessoal falou, tem coisa aí, tem coisa aí. O Marcos Antônio, pra quem não lembra, é o jogador que atua pela Lazio, né? É um jogador bem novo, ele tem 24 anos, é um jogador bem novo, né? Ele fez base no Paraná, se eu não me engano, no Paranaense, se eu não me engano, que ele fez base. Onde que ele fez base? Exatamente, do Paranaense, nem chegou aí pro time principal, ele do Sub-20 do Paranaense, ele já foi pro Estoril Sub-23 de Portugal, né? De lá foi pro Shakhtar Donetsk, do Shakhtar Donetsk foi para Lazio e está atualmente prestado ao PAOK da Grécia, né? O seu contrato com o PAOK se finda agora, no meio da temporada. Ele é um meia central, a sua posição, de acordo com o Transfermarkt, é o meio-campista, o que o Flamengo precisa, tendo em vista que o estado que o Flamengo tá sem os seus 5 jogadores, né? O Marcos Antônio não é um jogador da seleção brasileira, a última passagem dele pela seleção foi o Sub-23, então ele tem 2 jogos pelo Sub-23, não é um jogador de seleção e seria um bom reforço, cara, nessa época agora de Copa América, quando o Flamengo perde o Eric Pulgar, o Arrascaeta, o De La Cruz, numa bolada só, tirando os 2 laterais, né, o Matias Vinha e o Guilherme Varela. Então seria um bom reforço pro meu campo, cara. Olha só o estado do Flamengo, né, inclusive que estado o Flamengo tá, hein, velho.
Igor Jesus se lesionando, uma lesão feia no Igor Jesus, já falei no outro vídeo, eu acho que teve problema lá, eu acho que teve ruptura de ligamento, cara, se não tiver fraturado o osso, quase fraturou, e eu acho que essa lesão do Igor Jesus foi coisa feia, cara. Além do Everton Cebolinha sair no meio do jogo e dando espaço pro Bruno Henrique, né? Então, infelizmente, cara, duas substituições, 2 problemas, 2 lesões em um jogo só, hein? Ah, meu amigo, que tragédia, hein? Mas enfim, Marcos Antônio seria um bom reforço pro Flamengo. Jogador jovem, 24 anos, tem contrato com a Lazio até o fim de 2027, fim não, perdão, até o meio de 27. Ele assinou com eles em 1º de setembro de 2023. Tem contrato até 30/6 de 2027. 4 aninhos de contrato ele fez com a Lazio. Ainda falta tempo. Se o Flamengo quiser tirar ele, vai ter que pagar uma grana. Mas é um jogador que não está nos planos do técnico. É um jogador que estava emprestado. Não vai ser reutilizado. Não vai ser integrado ao time quando retornar. Então, não acredito que eles vão dificultar muito a saída dele, mas com certeza o Flamengo vai ter que pagar um dinheirinho para tirar eles da Lazio. Ele, no caso, né? Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E lembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!